um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio no Café da Closer. E hoje a gente está aqui com um tema muito bacana, né, Ana? É um tema que todos os nossos clientes, eles ficam sempre na dúvida na hora de vir gravar vídeo. E é sobre estilo, moda e produção audiovisual. Então, o episódio de hoje, pessoal, é sobre elegância em cena. Então, como a moda e o audiovisual, eles transformam negócios. E para falar sobre esse tema, hoje a gente está aqui com a Eliane Moura. E bem-vinda, Eliane, se apresenta um pouquinho também. Olá, meninas. Estou muito feliz, muito honrada pelo convite. Muito obrigada, Dani, Ana. Então, eu sou Eliane Moura, né, proprietária da loja Eliane Moura Brand. E estou muito feliz de falar sobre um assunto que tem todo o meu coração. Uhum. E fala um pouquinho, Eliane, sobre essa tua trajetória na loja, como que é isso, essa tua trajetória, né? Sim. Então, eu sempre trabalhei na área comercial, né? Sempre nessa área. E sempre gostei muito. Eu acho que eu trouxe essa questão da moda, do vestir de casa, porque minha mãe é costureira. Então, eu sempre, ali no meio das costuras, lembro dela sempre produzir as nossas roupas desde criança. E sempre gostei, sempre tive esse olhar para isso. E aí, em 2020, 2021, começou a nascer, então, o desejo de repente, algo ser meu, né, nessa área. E aconteceu a loja. Então, a gente está aí trabalhando e muito feliz, porque é tão bom a gente poder contribuir no vestir também. Que legal. Vamos começar agora também com as perguntas, né, pra gente auxiliar aí os nossos clientes e o pessoal também que está nos assistindo. Então, como que é o processo e como que é o cuidado, o planejamento de cada coleção que você realiza ali na loja? Então, Dani, a gente tem um trabalho assim de, primeiro, entender o nosso público, né? A gente captar essa informação de quem é o público que a gente quer atender. A partir disso, a gente começa a entender o perfil da nossa cliente. E a gente não trabalha com coleções assim anuais, vamos falar, como era antigamente. Então, você fazia verão e depois inverno. Não, eu trabalho com collabs, né? Cápsulas, que são pequenas cápsulas, mas que são lançamentos quinzenal. Então, a gente está sempre ali atualizando, né? Trazendo sempre a novidade para nossa cliente com um olhar muito cuidadoso. Essa curadoria, ela é feita assim com todo o meu coração, entendendo realmente o perfil da minha cliente. Que eu quero essa entrega para ela, que ela se sinta ela mesma nessa coleção, né? Nessa novidade que está chegando na loja. Tu sabe que tu comentou uma questão de estação, que tinha muito, inverno, verão, primavera, e aqui na produtora nós também temos esse cuidado, porque assim, às vezes a gente faz aquele vídeo institucional, vídeos comerciais, que são vídeo atemporal, e como é importante de ver como é que a pessoa tá vestida para fazer essa produção. Porque imagina, o vídeo também vai rodar no verão, vai rodar no inverno, então realmente tem que ter esse cuidado, esse olhar, né? A gente precisa prestar atenção em o que a gente quer comunicar, né? Isso também está atrelado a isso. Então, falando do vídeo, como você falou, tudo na vida é estação, né? Tudo é estação. A natureza ensina isso pra gente. E isso também se reflete na nossa vida, no pessoal, naquilo que a gente quer comunicar. E esse olhar é muito bacana, né? Porque como tu falou, o vídeo ele vai permanecer. Então, a gente tem que ter esse olhar. O que nós queremos comunicar com esse vídeo? E aí, diante dessa pergunta e da resposta, a gente vai, então, elaborar. Vamos pensar, vamos vestir para que seja algo atemporal. Bem legal. Muito bom. A gente entende também que a imagem, ela fala antes mesmo da pessoa comunicar algo, né? Então, antes dela falar ali, todo o script que ela tem pronto já comunica. E o vídeo, ele ajuda a gente a amplificar, né? A alcançar inúmeros locais. Como que a gente consegue alinhar o estilo pessoal e a presença em vídeo para construir uma autoridade empresarial? Como que você vê esse ponto? Eu vejo assim que primeiro eu preciso me conhecer. Né? Eu preciso saber quem eu sou, tudo está muito atrelado e alinhado à nossa identidade.
Então, o que eu quero apresentar, né? Que imagem eu quero apresentar? E tu sabe que pensando no vídeo, pensando em algo assim que vai ficar, como a gente falou, é uma apresentação, é o seu cartão também, né? Eu sempre vou pensar assim, meninas, quando você vai para um café, por exemplo, ou você, né, no caso, o empresário, ele vai para uma reunião, ele vai em um espaço, ele vai pensar em um espaço, um café, um almoço, uma janta. O que vem na tua mente? Como está esse espaço? Ele é organizado? Ele é limpo? Você tem segurança de que você está fazendo uma boa apresentação? As pessoas vão se impressionar para esse espaço que você está indo. A nossa imagem é assim. A gente precisa pensar sobre isso. Está alinhado? Eu estou passando a informação que eu vou impactar ou, enfim, vou informar aquilo que eu quero informar? A nossa imagem é assim. Então, se estiver limpa, organizada, mas para isso, a gente precisa se conhecer. Porque não tem como eu falar para você, ó, veste isso, para você informar isso, se isso não combina comigo. Eu não consigo sustentar essa imagem. Então, eu acredito que está muito alinhado a tudo isso, a você primeiro ter clareza daquilo que você quer apresentar e se aquilo realmente é você, porque vai permanecer. A gente pode até linkar a questão da autenticidade da pessoa, mas tem que ter uma intenção. Então, tu tem que ser intencional em cada look, em cada roupa, em cada ocasião que você vai estar fazendo. Pro trabalho, pra festa, pro happy hour, exatamente, exatamente. A imagem, o vestir é intencional. Você sempre está comunicando. Foi intencional você colocar essa camisa, essa cor, né, a Dani? Enfim, é sempre intencional tudo que você faz, mas o vestir também é. Então, as pessoas às vezes não pensam dessa forma, né? Ela não pensa dessa forma, mas ela está comunicando. Ela está comunicando. E isso está muito atrelado àquilo que a gente carrega, que é a essência, né? Então, a imagem, ela sempre é intencional e ela sempre está comunicando com intenção. Muito bom. A gente sempre também tem esse cuidado, desde a questão da roupa. Vamos pensar assim, a gente vai fazer uma gravação num cenário escuro. Que tipo de roupa vai combinar? A decoração é verde, tem roupas que já também não fica legal. Então, como tu falou, é bem importante porque faz parte de um conjunto, né? Exatamente. A gente vinha na questão do vestir, da tendência, pensando em imagem, a gente ouviu muito e até ouve a questão das cores, né? De paleta. E o que eu percebi é que as pessoas começaram a ficar dentro de uma caixinha. Sabe, essa é minha cor, eu não posso sair disso, essa é a minha tonalidade. Não que não influencie, como você falou, pensar no cenário, pensar se aquilo está comunicando exatamente o que a gente está querendo passar aqui, mas eu não posso ficar refém disso. Eu preciso primeiro me conhecer, sabe? Porque o preto, ele sempre vai comunicar algo, né? O branco, enfim, todas as cores, elas estão comunicando algo na imagem, no visual. Mas eu não posso ficar refém disso. Eliane, eu gosto mais de pensar na cor que comunica comigo. Entende? Que revela realmente quem eu sou. Porque eu fico confortável naquilo. Então, eu não vou chegar na frente das câmeras e ficar desconfortável, né? Porque não sou eu. Então, tudo isso tem que pensar também. E dentro disso, de eu me conhecer e a cor que realmente é a minha cor, ela me deixa confortável e tudo vai fluindo. A imagem é limpa. O vídeo fica maravilhoso também. Tu falou a questão da segurança. Segurança. Né? A cor também passa, além de transmitir uma mensagem, mas também te dá essa segurança em gravar, em produzir vídeo, em exatamente. comunicar. Claro que a gente sabe que as cores, elas falam também. E tem aquelas cores que elas nos favorecem, né? E no ambiente, naquilo que a gente quer informar. Mas a gente não pode ficar nessa caixinha, né? Por exemplo, de vir aqui e dizer para você, não, você precisa pôr um blazer preto, um blazer isso, um blazer aquilo. Não, você pode comunicar com uma camisa linda, né? Na cor que tá muito linda em você, super conversando contigo, com o teu tom de pele, com os teus olhos, e você tá se sentindo confortável. Então é sobre isso, sabe? Sobre a gente se conhecer.
Muitos empresários ainda cometem muitos erros, né, nessa parte da vestimenta. Eu quero transmitir uma imagem que às vezes não é realmente a essência dele. Quais são os maiores erros ou equívocos, né, enfim, que a pessoa acabou cometendo referente ao vestir, que chegou lá pra ti e fala, me ajuda, por favor, porque eu não consigo me encontrar mais, não consigo me vestir bem. Eu tive uma experiência bem recente de uma pessoa que ela está sempre em frente a câmeras, e aí ela falou para mim foi uma surpresa porque eu via ela assim como uma pessoa bem segura, mas ela disse para mim, olha, eu tenho uma dor no vestir. Eu vou fazer o meu trabalho, mas eu vou com medo, eu vou muito insegura. E depois, quando eu olho para as imagens, eu não me gosto. Aí eu falei, então, primeiro a gente precisa conversar, vamos ver por que você está agindo assim. Por que tem esse sentimento? Enfim, aí a gente começou a conversar e viu que é algo dela, algo que ela carrega, algo que veio lá da infância sobre o vestir. E ainda mesmo, ela já andando muito para frente, né, já estando aí bem estabilizada, ela não deixou de ter esse sentimento que estava impactando total na imagem que ela via. Então, eu acho que os maiores erros é você não parar para alinhar isso também, pensar sobre o que eu estou vestindo, e isso está me deixando confortável. Isso é uma coisa que eu vou ver, como a gente falou no início, esse vídeo vai ficar, essa imagem vai ficar. Se eu olhar lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu vou conseguir olhar algo que realmente sou eu e que eu gosto. Então, está muito atrelado a isso, a questão de você se conhecer e você, sempre que for fazer um trabalho, uma apresentação, você pensar realmente sobre aquilo que você quer entregar e se você está entregando isso e se sentindo confortável nessa entrega com aquilo que você está vendo, né? Na imagem, começa lá em casa, no nosso espelho, e aí depois só vai fluir. Muito bom. E aproveitando o gancho, uma situação que aconteceu com nós, a gente faz bastante talk show em eventos. E dependendo o ângulo da câmera, a mulher, quando usa aquela saia com uma fenda na perna, no momento que ela vai cruzar a perna, fica desconfortável e acaba, às vezes, até mostrando a calcinha, ou ela fica desconfortável, né? Exato. Então, também esse cuidado de o estilo do ambiente, né, que tu vai fazer a gravação, mas também quando a gente pensa até o ângulo das câmeras. Exatamente, que público tem lá, né? Com quem você está se comunicando. A tua entrega, gente, é muito fundamental. E isso que tu falou é bem, bem importante a gente pontuar, porque às vezes você gosta, você se sente confortável naquele look, mas aí você chega no ambiente e você vê que tu já começa a ficar desconfortável, porque você tem que ficar à vontade, né? E aí você quer cruzar a perna, já não dá. Ou se acaba esquecendo, cruza a perna, mostra demais. Então, a gente precisa pensar com antecedência sobre esses detalhes, né? Eu tô comunicando com quem? Qual é o público? Eu tenho clientes, por exemplo, meninas, que advogadas que elas falam assim, eu trato com o público masculino e eu não quero mostrar nada. Eu, olhando para elas, não vejo nada. Mas o que é? Elas querem se sentir segura. Elas estão ali para apresentar o trabalho delas, como elas falam para mim. Eu não posso chamar atenção para mim. Então, eu quero comunicar aquilo. E eu acho isso muito legal, porque estão pensando já no futuro, né? Então, eu tô em casa, tô me arrumando, tô escolhendo o meu look, mas eu quero me sentir segura nesse local. O meu vestir não vai atrapalhar. Eu estou confortável ali, e aí o trabalho é entregue. Fica mais fácil. E até, Ana, se tu pudesse citar também exemplos, né? Como a gente tem aqui o outro estúdio também para fazer toda essa parte da educação, como também vai gravar em eventos. Essa questão, a diferença de quando vocês conseguem notar que a pessoa realmente se preparou com as dicas, às vezes, do próprio briefing, e às vezes, se acontecer algum caso, teve que parar a gravação, remarcar, porque não ia por conta da vestimenta. Tiver algum caso aí? Tem até, vou dar um exemplo, a gente tem vários fundos, né? Um fundo branco, em chroma key e tal. E teve uma cliente que ela veio, lógico, a gente sempre orienta o quê? Vem com vários looks, para fazer a troca, né, da gravação de cada aula. E o que aconteceu? E ela tava com um blazer branco, só que o fundo era branco.
Eu falei, meu Deus, vai apagar, né? Você ficar apagada no cenário. Exatamente. Então tem todo esse cuidado de não, vamos, né, mudar o look, colocar uma cor, né, que dá um contraste maior. E teve uma questão que, isso é bem, ocorre sempre, geralmente a mulher, vou dizer por mim, eu tenho o braço mais gordinho. Então, o que acontece? Se você vai gravar com a blusa com o braço de fora, é óbvio que vai aumentar mais. E daí a gente fala, não, então venha com roupa aonde vai cobrir aquilo que você não gosta. Exatamente, Esse é um exemplo também que a gente sempre orienta os nossos clientes, né? É aquilo, né? Você se conhece, enfim, né? Eu também tenho uma questão com os meus braços, né? Que são grandinhos. Então, eu não vou vir pra cá com algo que eu sei que vai me deixar desconfortável, que eu já sei que eu não vou gostar. Então, a gente presta atenção antes. O que você gostaria de mostrar? Né? O que você quer? É o comunicar sempre, né? E, ele não gosta do meu braço. Então, peraí, vamos resolver, porque para tudo tem solução, né? A gente vai pensar aí e vai montar um look que vai cuidar desses detalhes, que é o que você não se sente confortável, mas também, como você falou, a questão do cenário, né? Vamos pensar aí qual é a cor do cenário. Então, já vamos montar esse look para que você chegue lá assertiva. E se sinta confiável e confortável também, né? Tu sabe que eu sempre tenho, inclusive isso é uma dúvida dos nossos clientes, o que acontece? Tem o teu posicionamento como pessoa, mas também, a partir do momento que tu tá representando uma marca, uma empresa, tem também o posicionamento e o brand da empresa, vamos falar desse, né, nesse sentido. Como fazer esse alinhamento entre a tua autenticidade, mas o posicionamento da empresa, né? Olha, Ana, eu acho que andam muito juntos. Um casa com o outro, vamos dizer. Porque, primeiro, a tua autenticidade, ou seja, a minha identidade, é a minha essência. Né? Eu vou falar por mim como loja. Não tem como eu conseguir separar alguma coisa. Porque as pessoas me verem na loja ou te verem aqui, mas fora disso, continua sendo ela, Ana. E você precisa sustentar essa essência, essa autenticidade, porque é isso que te traz valor, que agrega valor no teu trabalho também. Então, eu penso assim, que você precisa caminhar muito junto. Claro que vai ter momentos que você vai ter que se posicionar, não é a Eliane pessoa falando, é a Eliane lá empreendedora, ou a Ana empreendedora, mas a pessoa que tá vendo isso, ela não consegue diferir muito uma coisa da outra. Sabe? Os teus valores que estão ali muito juntinho. Então, esse posicionamento, ele tá muito em você realmente conhecer aquilo que você carrega e aquilo que você entrega. Porque em qualquer ambiente, você consegue ser essa pessoa autêntica. Eu acho que tá muito alinhado a isso. Muito legal. E você comentou bastante sobre essa parte, né, de se conhecer e tudo mais. Para o pessoal que está assistindo, até para a gente aqui também, a gente está sempre aprendendo bastante. Quais são dicas assim, mais práticas para a pessoa realmente refletir se ela está conseguindo transmitir aquilo que está na essência dela através das roupas? Eu acho que é ter um momento assim de olhar para dentro da gente mesmo, sabe? Dar uma atenção especial. Eu sempre falo para as minhas clientes, para as minhas amigas, dê nome para as tuas emoções. Você consegue pensar sobre o que você está pensando? Sabe? Refletir. Essa é a maneira, assim, que você começa a olhar para dentro de você e começar a entender, nossa, eu tô agindo de forma que no fundo não me faz bem. Eu não sou essa pessoa. E meninas, a gente está vivendo assim um tempo de muitas informações e também das telas, né? Então a gente eu percebo assim que você fica ali e acaba, querendo ou não, tem muito essa questão da comparação. A gente sempre está preocupado, será que eu estou entregando? Será que realmente é isso? Mas quando você se conhece, quando você sabe realmente quem você é, a sua identidade, como eu falo muito, você começa a olhar para dentro de você e você vê se essas emoções comunicam exatamente aquilo que está externando, né? Que as pessoas estão vendo, porque do contrário também é possível ver. E eu percebo isso. As pessoas
olham aquela imagem todinha e aí quando você senta para conversar, você não reconhece que você está vendo, porque está tudo bagunçado. Então não se sustenta muito essa imagem. Eu amo falar sobre isso. A gente precisa começar de dentro para fora. A gente se conhecer, a gente parar, dar nome para as nossas emoções, pensar sobre o que estamos pensando e se tudo isso está influenciando na nossa comunicação, na nossa imagem, naquilo que as pessoas estão vendo sobre nós. E meninas, eu posso garantir que é muito mais leve quando a gente começa a pensar assim, sabe? Quando a gente começa a refletir, porque a gente começa a deixar alguns pesos que não precisa estar carregando, né? E que no final é tão autêntico e é tão melhor você olhar para alguém que é verdadeiro em todos os âmbitos. Eu amo pensar dessa forma. Isso se chama essência, né? Muito bom. E para a gente também trazer mais exemplos, eu acho que fica até mais fácil para entender, né? Você comentou da tua cliente ali que é advogada, comentou também de uma outra pessoa ali que gravava vídeos, que você não percebia que ela tinha essa parte dessa insegurança. Teve mais algum outro caso, assim, que você lembra que foi nítido a diferença depois que ela conseguiu realmente encontrar o estilo e que antes ela ainda não tinha bem organizado essa parte? Sim, enquanto loja, eu também tenho um projeto paralelo, né, que a gente trabalha muito a identidade de mulheres, então eu sou professora de um curso que se chama Mulher Única, e isso era fora da loja. Mas diante dessa realidade que eu comecei a entender no vestir, e que estava muito conectado uma coisa com a outra, então a gente hoje tem na loja, né, algumas noites da semana a gente está ali reunidas numa mesa também, e falando sobre isso. E eu lembro também de uma outra amiga cliente que a gente acaba se tornando amigas, né? Ela chegou na loja com uma pessoa que trouxe ela pra gente se conhecer a loja, porque essa pessoa falou, conecta muito contigo essa loja, com a tua profissão, enfim, aquilo que você faz. E aí a gente começou a conversar e eu logo percebi que algo ali não comunicava tudo aquilo que ela, né, chegou aparentando. E aí a gente começou a conversar e eu fui falar do meu projeto para ela, né, mostrar a sala, enfim. Quando a gente só entrou na sala, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E aí eu fui, assim, dei um tempo para ela e fui acolhendo ela para entender o porquê que ela estava chorando. Aí ela falou, Eli, eu não sou essa mulher ali que eu cheguei ali na frente. Eu não sou essa pessoa que você me recebeu e que eu tentei falar pra ti. Porque eu tô assim. E aquelas lágrimas tinham nome. As emoções tinham nome. E aí a gente começou a caminhar juntas. Esquece o vestir, que eu cheguei pra vestir. Vamos então falar sobre isso. E meninas, pra mim é tão gratificante, sabe? A gente dá um tempo para a gente se conhecer melhor, saber realmente, porque no meio dessa caminhada, muitas coisas vão acontecendo, né? A gente faz planos e às vezes eles não saem como a gente queria, a gente passa por dores, percas, enfim. E tudo isso a gente vai guardando. Mas a vida continua. E a gente tem que ser a profissional, tem que ser a mãe, tem que ser, enfim, a amiga. A vida continua. Você não tem muito tempo para parar ali e ficar. Só que aquilo ali ficou guardado e caminha junto. E a gente não percebe que isso está refletindo em tudo. Até mesmo na entrega de um bom trabalho. E aí a gente ainda estamos caminhando juntas. E é tão maravilhoso ver que agora sim. Agora tá vindo, de dentro para fora. Aquilo que a gente vê é ela. Eu consigo ver ela ali, nos detalhes. Então, para mim, essas experiências são maravilhosas e eu tenho algumas. E por isso que eu amo o meu propósito do vestir, né? Que vai muito além do que se vê, né?
Muito lindo. E aproveitando também essa questão de exemplos, né, Ana? Geralmente, as pessoas, elas vêm aqui na Closer, às vezes já gravou o vídeo. Nem que seja em casa, tentou ali. E às vezes também não se gosta, né? Então, como que vocês veem esse processo, às vezes, de a pessoa vir aqui e aí olhar para a imagem dela, gostar, também ter essa parte das dicas? Como que é esse processo todo? Todo mundo, vou dizer assim, ó, quase 100%, por mais que você já tenha experiência em gravar vídeo, quando vem pra produtora, né, pra um estúdio, e você depara na frente das câmeras, geralmente dá aquele frio na barriga, né? Só que a gente tem todo esse apoio, esse suporte, a gente faz, eu sempre falo assim, a gente deixa as pessoas bem à vontade, faz brincadeiras às vezes, né, antes de iniciar a gravação, faz testes também, que são dos ângulos, esse é o teu melhor ângulo, o que nós poderíamos estar melhorando, realmente para deixar a pessoa bem confortável. Porque já aconteceu de casos do cliente vir e aí realmente estava perfeito, mas ele, por questão dele mesmo, ele não se gostar. Né? Então, tu tem que ter esse cuidado, essa questão de orientar o cliente e entender exatamente o que para ele faz sentido, né? Exatamente. Tem que dar esse apoio e esse suporte, é o grande diferencial. Exatamente, é o sucesso da entrega depois, né? E eu achei bem bacana, assim, parabenizar vocês por esse projeto, porque eu acredito que poderíamos ter muito mais entregas, muito conteúdo, muitas pessoas com tantos conteúdos bons para entregar, mas por causa desse medo, desse receio, né? Dessa falta de segurança na frente das câmeras. E tudo isso que a gente tá falando aqui, ele agrega muito. Né? Deixa a pessoa segura. Então, esse papel de vocês é bem importante também. Como eu cheguei aqui bem nervosa e acabei me sentindo à vontade com elas. Então, é bem importante isso mesmo. Que ótimo, muito obrigada. E aproveitando também, você falou bastante sobre as cores, né? Sobre o que quer transmitir. Se tu puder comentar um pouquinho sobre essa parte das transmissões das cores, até aqui no nosso estúdio, né? Tem um roxinho por conta da Closer, então o podcast ele acaba sendo mais escuro, mas se tu puder comentar um pouquinho os exemplos das cores. Sim, as cores elas sempre vão comunicar, né? Então, elas estão muito atreladas, principalmente no corporativo, né? A gente, hoje de manhã até estava falando com umas colegas, porque usa preto porque o preto ele te dá autoridade, né? O preto ele passa uma seriedade, usa o vermelho para comunicar poder, né? Usa o branco para comunicar mais leveza, mais acessibilidade. Então, a gente tem que entender, como a gente começou falando, o que a gente quer entregar. Né, o que a gente quer entregar, porque realmente as cores elas têm esse papel e esse poder, porém eu Eliane, né, eu sei que as cores comunicam, eu não gosto de ficar nessa caixinha, né, de, tem que usar isso, tem que usar. É um alinhamento, de a gente entender o que funciona, se aquilo realmente comunica, porque se eu tivesse de preto aqui, por exemplo, meninas, eu acho que automaticamente eu já ia ficar mais séria, né, porque eu sei dessa informação de que passa essa seriedade, mas a gente não queria isso, a gente queria um papo, né, uma conversa, uma leveza nisso tudo. Então, você vê que a cor, ela também comunica isso. Ela traz isso para quem está vendo. E sim, falando também das cores, né, para as nossas amigas aí, até os amigos que... Tem muitos homens também pensando nisso, né, na questão de entender seu estilo, entender as suas cores. A gente fala sobre a paleta das cores. Mas, hoje, assim... você vê que é muito ligada à essência. Quando eu lá atrás fiz a minha coloração, eu tinha uma paleta de cores. Mas eu já saí dali meu Deus, essas cores comigo, não me vejo dessa forma. Mas depois a gente foi entendendo e realmente, essa cor vamos usar. Agora, eu refiz no início do ano e, gente, nada daquelas cores me representam. Então, o que eu entendi? A vida é feita de estações. Lá, eu estava vivendo uma estação. E aquelas cores me comunicavam, né? Naquele momento, daquilo tudo que eu estava vivendo. Agora não, eu já transicionei. E isso é natural, é natureza, né? A gente está acabando de sair do outono e inverno e entramos na primavera. Nova estação, novas cores.
novos momentos, né? E na nossa vida, ou seja, entender a questão de cores para nós, sempre vai ter uma que favorece, mas ela não é regra, ela não permanece. Cada pouco ou cada nova estação, a gente precisa reavaliar, porque você vai ver que mudou. Aproveitando o gancho, tu falou essa cor não me representa. Sabe que a gente fala isso muito para os nossos clientes? O tipo e o formato de vídeo também tem que ter representado. Olha aí. Porque às vezes o que acontece? Eu até brinco. O podcast não é para todo mundo. Fazer um vídeo olhando para a câmera também não é para todo mundo. Sabe? Respeitar o estilo da pessoa, o que deixa ela mais confortável, né? Exatamente. Então, também aqui, por isso que hoje a gente trabalha com 4 verticais, né? Desde programas, podcasts, tem a vertical da educação, de eventos, de vídeos mais corporativos, né? Justamente para dar essa opção para o cliente, que não é só um tipo de um vídeo, não é? Tem vários formatos e tem que ver o que mais o cliente se sente à vontade, confortável e que aquilo ele se sinta representado pelo vídeo, né? Exatamente. E sabe como eu vejo isso, Ana? De você perceber o perfil da pessoa, né? Vou chamar ela para um podcast, mas ela não tem perfil para isso. Não, mas ela consegue falar bem sobre educação. Então, tá tudo certo, tá aqui. Esse é um olhar, assim, muito atento. É como fazer uma curadoria, né? Entender o perfil da minha cliente para vestir ela. Isso também funciona para vocês. É bacana isso mesmo. Porque não adianta você, né, chamar de repente e não ter esse olhar e colocar aqui. E aí, como vocês falaram, daqui a pouco vai fazer todo o trabalho do vídeo e vai se olhar. Não me reconheço. Não gostei. Não quero. E não se sustenta também, porque a ideia, principalmente do vídeo, é que seja recorrente, que tenha ali uma sequência. Então, se a pessoa já não se organizou com a roupa, já não tá se sentindo à vontade, e às vezes estar na câmera já traz um nervosismo, aí é tudo certo pra travar, né? Aí acaba não dando essa sequência, né? Que hoje a gente vê, principalmente com as redes sociais, que é importante, né? Ter essa frequência de postagens. Então, realmente faz muito sentido. Porque tudo vai remeter às redes sociais, né? E aí, eu costumo falar que ali é uma porta que só abre, gente. Não fecha. Vitrine. Depois que foi, não tem como voltar, né? E a gente vê que cada vez mais visibilidades, né? E é uma questão, assim, de a gente se sentir muito segura, né? Tudo isso que a gente tá falando, pensar antes, né? Olhar para aquilo que a gente tá entregando, porque depois que tá ali, independente se você teve like ou não teve, ou se teve alguma fala contrária, né? Algum julgamento, você se reconhece, né? Você sabe quem você é. Então tá tudo bem, tá lá, vamos mostrar realmente nossa identidade e aquilo que a gente faz com segurança. Pensando também aqui de uma projeção para daqui a uns anos, né? Qual que é a ideia de vocês, por exemplo, daqui a 5 anos? Se uma marca ela vai conseguir sobreviver sem alinhar essa parte do estilo e a presença em vídeo, como você mencionou algumas vezes, não se sustenta, né? Mas gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa parte. Seria, por exemplo, é uma obrigação, tem que ser dessa forma. Como que seria esse contexto, assim? Eu não vejo como uma obrigação, mas também vejo que não vai... uma coisa tá muito linkada com a outra. Daqui a 5 anos vamos pensar, gente, é tudo digital, né? Então, cada vez mais você precisa pensar nessa presença aí do digital. E você precisa ir se alinhando com isso, porque não tem. Daqui a 5 anos vai ser... Se hoje a gente já vive isso, e eu não sei vocês, o que vocês sentem. Eu, Eliane, senti uma dificuldade muito grande nessa transição, porque enquanto loja a gente ficava ali, né? No nosso ambiente, atendendo ali. E hoje não se sustenta. Hoje a gente precisa ter presença também nas redes ou no digital, vamos falar assim. E aí a minha preocupação é se eu realmente estou comunicando o que eu quero comunicar ali. Então, imagine daqui a 5 anos, meninas. É uma presença marcante, forte e que vai continuar. E precisa, sim, pensar naquilo que a gente está comunicando. E a imagem fala muito. Fala muito, porque senão não se sustenta. A gente fez uma pesquisa agora recentemente da loja, como as pessoas viam a loja. E aí foi feita uma pesquisa assim, né, uma empresa que trabalha comigo, das pessoas olharem
as redes, olharem fora e chegarem lá dentro para verem se realmente o que elas viam era o que estava lá dentro. E foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia que eles estavam fazendo isso. Então, isso me levou a pensar que realmente cada vez a gente tem que ser mais autêntico, né? Então, nessa tua pergunta daqui a 5 anos, eu acredito que sim, que vai ser cada vez mais forte, não tem como a gente fugir disso. Essa é a realidade daqui para frente. Mas aí nós precisamos começar a nos preparar já, né? Como empreendedores que a gente está falando, e pensar nessa questão da imagem. Pensar nessa questão da comunicação que eu vi que vocês também, né, falam sobre a oratória. Gente, a gente precisa, nós, enquanto aqui do outro lado, pensar se realmente lá do outro lado eles estão entendendo o que eu estou comunicando. Então, a gente precisa olhar com um olhar bem atento e com um olhar assim, não, eu vou chegar lá, porque eu estou me preparando, eu estou no caminho. Não tem como nós chegar daqui a 5 anos mantendo uma empresa, mantendo o nosso negócio, ou enfim, até na questão da educação, né? Porque as coisas estão evoluindo dessa forma e para esse caminho aí. Eu também concordo contigo, cada vez mais, e aquilo que a gente comentou entre a empresa e o profissional é um só. E as pessoas nas redes sociais, elas estão vendo isso. Então, vamos dizer, elas te acompanham, vou dizer, a Ana como profissional, a Ana como pessoa, a Ana o lado mais fitness. Então, tem toda essa... É a tua vida. É como se fosse um reality. Eu falo assim, hoje a gente já tem que manter uma consistência de produção de vídeo, né? Sim. Cada vez mais vai ser maior. Porque as pessoas, elas gostam de estar acompanhando, de estar vendo, né, tudo que está acontecendo. Exatamente. E tu falou uma coisa certa. Eles esperam da gente como se fosse um reality, né? Eles querem que tu mostre tudo. E aí, também é um equilíbrio, né? Porque a gente sabe que tem que essa entrega, como a gente tá falando, que é uma realidade para os próximos anos. A gente já fala que é a profissão do futuro, né? As redes, enfim, tudo. Mas a gente precisa manter um equilíbrio, porque tem gente se perdendo nisso. Ainda mais quando vai pra comparação, né? Claro. Quando for pra comparação, eu digo, você perde. Exatamente. E aí, o que entra a comparação? Eu acredito que todas as áreas do empreendedorismo. Aí você passa horas ali olhando e vendo o que o teu concorrente, ou enfim, a pessoa ali do lado fez. E se você não é segura da tua entrega, tu vai estar sempre achando que é melhor e colocando defeito em você ou naquilo que você fez. Então, precisa ter um equilíbrio, né? Daqui até X, né? E fazer segura daquilo que você está entregando, mas sem ter a consciência de que você não é um reality. É verdade. Você não é. Sim. Nessa parte que você mencionou, às vezes a pessoa fala, eu sou pior em tudo, mas também pode ser o contrário. A pessoa faz ali, mas eu sou muito melhor, eu nem vou acompanhar o mercado, nem vou olhar o que está acontecendo, né? Até essa semana teve também a atualização do próprio formato de postagem do Instagram. Então, eu não vou fazer, né? Então, depende muito da percepção e como que a pessoa quer se posicionar realmente, né? Não, isso tudo tu tem que ter um olhar, porque as coisas estão evoluindo, né? A gente está falando aqui de uma evolução grande de fazer um vídeo. Então, como que era há uns anos bem pouco aqui atrás? A pessoa só vinha, estava tão confortável, ela vinha e entregava. Ela não pensava no cenário, ela não pensava no vestir, né? Não pensava na questão das cores que a gente está falando. Só que as coisas mudaram. Se você for hoje pegar, então, esse vídeo ali de trás, não sei, meninas, 1 ano, 2 anos, será? Ela olha e fala, meu Deus, eu não acredito que eu usava isso, né? E não faz mais sentido, as pessoas não... Por mais que o conteúdo era bom, o assunto era bom, mas não faz mais sentido. Então, a gente tá olhando para daqui 5 anos, como a tua última pergunta. A gente tem que evoluir junto, tem que buscar conhecer, a gente precisa se propor também a isso, tudo dentro de um equilíbrio, mas está atualizado.
Sim. E buscar por ajuda, né? Por apoio. Sim. Assim como você na parte de vestimento e também a Closer com a parte de vídeo. Uma coisa que eu aprendi recentemente é muito mais fácil com ajuda, né? Às vezes a Com gente certeza. fica meio assim, mas será que eu pergunto? Será? Não, é bem melhor, é bem mais fácil. E é a tua especialidade. Então, a pessoa já vai trazer ali de uma forma muito mais resumida, uma forma mais leve também, para auxiliar, né? E tendo esse apoio, né, de várias pessoas, a entrega do vídeo final vai ficar melhor também, porque tem todo esse preparo. Também no último episódio a gente falou da parte de oratória, então é toda uma preparação que tem. Com certeza. E assim, Eliane, eu sempre penso assim, a gente não sabe tudo. E a gente está sempre evoluindo. Nós falamos da questão né, da profissão, enfim, de vídeos daqui 5 anos. Mas eu também preciso evoluir. E do meu lado sempre tem alguém que pode contribuir. Se eu pensar diferente, a gente sempre quer dar nome para isso. Ai, vergonha, não sei o que. Não, gente, é orgulho. A gente é orgulhoso, né? É. E às vezes é com a gente mesmo. Porque na soma, eu, você, olha o quanto a gente pode entregar melhor, mas quanto a gente também pode melhorar, né? Então, eu acho isso louvável e gosto de pensar dessa forma, sabe? Se eu estou com uma dúvida aqui, eu posso ter alguém que pode me ajudar, né? Uma fala pode mudar. Sabe que é aquele ditado, né? Mas é muito real. Sozinho você vai longe, mas com mais pessoas você vai ainda mais longe, né? Consegue alcançar muito mais. Exatamente. Acho que Esses dias, sabe, Ana, eu tava com meu esposo conversando com um casal de amigos, que eles já são mais senhores, e eu admiro muito ele, porque ele é muito inteligente. Ele tem algumas limitações de saúde, enfim, mas ele é uma pessoa assim que, sabe aquela pessoa que você gosta de sentar perto e ficar ouvindo? E aí ele falou assim pro meu esposo, Magno, ande com idosos e pense como idosos, mas ande com jovens e pense como jovens. Aí eu fiquei, meu Deus, o que ele quis dizer? Ele falou assim, um não pode separar do outro. A gente precisa dos dois, né? Porque a gente vai amadurecendo, mas pode ajudar essa geração que tá vindo. Mas a gente precisa das ideias novas também, para a gente continuar produzindo. Então é muito legal pensar dessa forma, né? Ande com quem, como que é? Sozinho você vai, né? Tu chega. Mas quando tu tá com mais pessoas, tu chega mais rápido, né? Exatamente. Escolher as pessoas que podem contribuir para ti, né? Na evolução. Bacana. Vamos caminhando para o final. Queria pedir para ti, tu comentou antes um pouquinho da parte dos homens. A gente acabou falando mais ali de exemplos de mulheres, né? Mas tu puder também deixar uma dica aí para os homens, que também a gente tem bastante clientes aqui na Closer, né? Que também vão assistir a gente nessa parte da vestimenta, autoridade e tudo mais. Exatamente. Assim como as mulheres, os homens também estão aí na constante evolução. E no mundo corporativo você percebe que a presença masculina ela é bem forte, bem importante, em cargos importantes, no meio da comunicação também. E eu também vejo que muitos deles já têm pensado como a gente nessa questão desse entendimento que a gente está falando aqui. E eu deixo a minha dica, então, para todos os clientes de vocês, né, que estão aí também nesse meio, gravando, informando, comunicando, que pensem sobre isso também, né? Que eu tenho certeza que a entrega vai ser muito melhor. Vai ser aquela entrega que você fica esperando que seja um sucesso, 100%. Porque daí tá alinhado tudo, né? Você já comunica bem, você já sabe o que você quer, mas às vezes está precisando só dar uma limpadinha, vamos dizer assim, né? Filtrar um pouquinho ali, dar aquela alinhada na questão da imagem, e aí você vai ver que realmente tudo isso melhora. E como eu falei, eu tenho que dar parabéns para os homens, né? Porque eles se jogam mesmo. Tem aqueles que se jogam nesse entendimento, né? E sabem disso. E isso, gente, funciona em todas as esferas e também, independente de gênero, isso funciona também. É a comunicação, né? Vamos falar assim, é a comunicação como um todo, né? Isso é bem importante. Exatamente, exatamente. Então, vamos... Não sei se você quer deixar ainda mais alguma última mensagem, falar ali do teu endereço para o pessoal também te visitar, quem é daqui de Chapecó. Isso aí, meninas. Então, eu tô aqui na Rua São Pedro também, né? 150D, e a loja Eliane Moura Branch.
E estamos ali para conversar, para se conhecer, entender um pouquinho mais profundo dessa questão de quem a gente é mesmo, para que tudo flua, né? Não é só o vestir. Eu poderia vir aqui só falar do vestir, mas o meu propósito mesmo enquanto loja é isso, que todas as minhas clientes, elas realmente olhem no espelho e falam, uau, me amei. Amei o que eu tô vendo. Porque está refletindo ela, né? Não é um estilo, não é uma paleta de cores, como a gente vai estar falando, né? Mas é você olhar num todo. E eu vou amar receber vocês, me sigam nas redes e estamos aí. Se você quer apoio, suporte para facilitar a tua produção audiovisual, também nos chame, né? @Grupo Closer no Instagram. E no YouTube também, né, Grupo Closer. E eu sempre falo assim, né, Dani, uma coisa bem legal e que não custa nada. Compartilhe esse podcast, né? Porque eu sempre falo assim, também é uma forma de ajudar, incentivar. E como a gente falou, às vezes a gente busca profissionais de fora para ter orientação, para ter ajuda. E às vezes o pessoal daqui mesmo, de Chapecó, aqui da região, tem um monte de conteúdo bom e que pode estar auxiliando os profissionais, né? Exatamente. Eu também quero agradecer as meninas, né? A Dani, a Ana. E realmente, meninas, compartilhem, né, todos os clientes aí, quem vai ouvir, e se sintam à vontade também. Não deixe de procurar as meninas, porque o que eu falei no início, né, às vezes a gente tá aí com um projeto, ou a gente quer levar mais longe alguma coisa, e a gente fica olhando para fora, muito para fora, ou buscando referências. E quando a gente tem perto, a gente se sente mais em casa, né? Dar esse primeiro passo com alguém que te dá uma segurança é muito importante também. Então, muito obrigada, meninas. E eu desejo que vocês vão cada vez mais longe, que mais pessoas conheçam esse projeto. E que vocês, no alinhamento de tudo, né? Do que vocês oferecem, com o que a gente falou, vai ser só sucesso. E eu estou à disposição aí para ajudar também, né? Os clientes, alguém aí que de repente precisa de ter esse conhecimento, para ter esse alinhamento, a gente está à disposição. Muito obrigada pela tua presença, obrigada, Ana, também pelas colocações. E é isso, pessoal, agradecemos aí por acompanharem mais um episódio. Como as meninas comentaram, então curte, comenta, compartilha, deixe também aí dicas de que vocês estão com dúvidas aí para os próximos episódios, que a gente vai preparar aí com bastante carinho para vocês. E até a próxima! Até mais! Bem-vindo a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.